Algir Faustino e todos os outros. Noite boa, Telumenekene. Mais uma noite das milhares delas. Queremos alcançar as milhões de noites. Não tem problema, não. A eternidade é maior que o tempo. Isso é um exercício, é uma preparação, é uma escola para amanhã viver na eternidade. O tempo é tempo. Por isso se chama tempo, temporário. Mas a eternidade é eterna. E nós estamos a experimentar as virtudes do século vindouro, como disse Paulo, experimentando as virtudes do século vindouro aqui na Terra, debaixo do tempo, sobre influência do tempo. Mas ainda assim, já estamos a nos mover no espírito, sentindo os afetos entranháveis da eternidade, como virtudes do século vindouro, vendo a carne a suportar o que naturalmente não devia suportar, pois nos movemos no espírito. E aí se cumpre a palavra de Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus e para os que creem. Para Deus, nada é impossível. Já chegamos, camarada, com a vontade de ensinar mais uma vez. Mais uma vez estou sentindo aqui agora que Jesus está neste lugar. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. O Espírito Santo está mostrando que Deus está neste lugar. Graças a Deus. Esses lavradores são maus, pá. Hã? Os lavradores maus. Os maus lavradores. Eu vivo pela fé e no deserto você acreditou. Você mudou minha fé. Você mudou a minha história. Amém. Esse é mesmo cantar do meu jeito, já. Não precisas mandar aí alguém. A letra, não. Você acreditou. Você mudou minha fé. Eu te agradeço, Deus. E no deserto, você acreditou. Você mudou minha fé. A honra, a glória e o louvor a Deus. Parararararã. Carlota Mateus.
Meu Deus, não consigo especificar aí Carlota Mateus e a Maria Isalino. Vocês são irmãs ou quê? Sabe? Não consigo identificar fora, assim, na minha memória, pensando na Carlota Mateus e na Isalino. Isalino é do Cacoaco e a Carlota Mateus é da Samba. Mas, porém, as vossas imagens me fazem muita confusão. Mamá Carlota Mateus, acerta aí, né? Aí do samba, como diz o brasileiro, aí no samba, aí o povo no samba, povo do samba, terra do samba, mas já não se fala o samba. S- Não, bairro da samba. Ei, samba um, samba 2, naquele tempo do grupo jovem, aí saía lá um grupo muito rico de louvor. Havia aquelas competições aí de grupos corais, que é uma autêntica carnalidade. Uma autêntica carnalidade. Iam competir os grupos, veja só. E eu, como era ignorante, eu achava que era normal. Aquelas gincanas aí de competição. Hum? Louvor a Deus. Macula. Até hoje ainda fazem. Então, lá estava o grupo da samba. Quem é daquele meu tempo, do grupo da samba? Não, teu endereço eu não esqueci. Por isso falei que é mesmo da samba. Só seus rostos. Vocês são aparecidas, tá vendo? Talvez até não são aparecidas, mas pronto. E eu, como era um ignorante, eu achava que estava nos meandros da santidade, que não havia nada de errado aí. É, que ele nos cuidava. Quando tinha já aquela grande competição final, lá estava o grupo da Catedral, lá estava o grupo de Maculus, lá estava o grupo da Samba. Aí no Samba, Rocha Pinto também era bem forte. A Rodrigues também fazia parte desses grupos, afinal. Olá na IESA. Não sei se ela é qualquer. Calma, vou contar os grupos que é. Também as obreiras perguntam se são irmãs, né? Então, afinal, não sou, eu acertei. São mesmo parecidas, pá. Cacequel do Buraco. Tinha um grupo também muito forte. Não é do Lourenço, não. Outro grupo forte era o grupo do. Aí no Cacenga, como é que é? Aí nos mercados, aí nos armazéns, chama-se que é aquele bairro aí. Hoje a renda. Olha, esses 5 grupos eram imbatíveis. Viana nunca teve grupo forte. Aliás, Viana, aí a miséria naquele tempo, que era o município mais miserável, a par do Cacoaco. Então, até financeiramente, quando as pessoas estão mesmo embaixo, tentaram os de Viana criar um grupo, como diz o jornalista angolano, tudo à toa, da CAOP. Então, os grupos fortes eram essas igrejas aqui. Aí no samba, olha, também quem? Rocha Pinto. Ei! Rocha Pinto, onde estava quem? A quem? A Dulce, antes da catedral.
quando a sede era lá embaixo, nos coqueiros, a Dulce era do que? Do Rocha Pinto. Rocha Pinto, Samba, Maculusso, Hoje a Renda, Cacequel, mas onde? Que eu não falei. Já falei do Maculusso. Então, esses aqui, depois mais tarde, Catedral. Aí já aquele grupo, muitos daqueles que cantavam naqueles bairros já estavam na Catedral, né? Como adultos. Não vale a pena. Quando esses grupos cantavam, aquilo era uma festa, festa da juventude. Aquilo ficava lotado. Tem jovens ímpios, mundanos, que não tinham nada com a igreja, vinham acompanhar o concerto. Só faltava só publicidade, né? Se fosse publicitado, os sábados, ok. E assim, muitos daqueles cantores aí ficaram até renomados dentro da igreja. Como quem? Aquele rapaz é do samba. O nome dele é quem? Tem um rapaz aí, do samba, do Caciquele, Popa Dulce. Tornaram já famosos. Aquele miúdo depois gravou um disco, uma música, né? Ou escreveu uma música. Cristo é o meu sol, tudo que há em mim, a razão de viver. Olha, o Toy. Esse Toy Paulo Monda. Cristo é o meu sol, tudo que há em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que há em mim nada pode apagar. Bendito seja o Senhor, o Deus do todo-poder. Bendito seja. Quem é que estava naquele tempo aí? Nem mesmo a dura noite morte pode nos separar, pois o amor que há em mim nada pode apagar. Ei, não, como é que é? Macanac, você estava aqui em Angola? Estavas em Angola? Então talvez seja, né? Fala aí, Macanac. Paulo Munda estava. Ah, então Macanac já foi em Angola. Ah, Angola não. Ah, Macanac. Fefe. Essa história aqui é outra. É Maputo, né? Então, aquele pastor brasileiro, Paulo, que era o líder da juventude, aquele negrinho aí. O nome dele é quem? Ficou muito tempo como líder dos jovens naquele. O negro brasileiro, que é o nosso líder dos jovens. Chegou mesmo de estar aí, Afonso, na catedral. Veio mesmo lá de baixo, dos coqueiros. Essa é a história, hein, que ficou registrada. A história. A história. Como é que é? Hoje, quarta-feira, vai entrar pouca gente, né? Antes, quarta-feira, já estava a bater 800 pessoas. Estou a ver, percebi, estou a perceber, são 21 horas, mas ainda é cedo, né? É por isso.
e 29 minutos. Percebi da parte de Deus. Ah, amor Dionela, estou a perceber. Só dona Dionela e eu subimos, e outros de Benguela. Onde é que se falava isso? Querido, estou a perceber da parte de Deus. Quando me falaram, Simão, eu ria, contaram a história. Estou a perceber da parte de Deus. Aquele falso profeta me contaram a história, discípulo Simão. Tem um que tinha ficado lá, que vinha e ia lá. Esse já veio ou ficou lá? Quem me contou a história é o Rui Vaz. É, Dona Soraya, percebi de Deus. Yeah, foste bem resgatados. Então, essa pessoa, uma senhora, que ainda ia lá, depois que vocês tiraram o pé. Então, ele foi perguntar ao tal falso profeta, o dono do percebi de Deus, da parte de Deus, estou a perceber. Lhe perguntou, fala ainda deste homem aqui. Em outras palavras, foi lhe dizer, esse homem que te despojou, aquele rapaz falou mal, né? É jovem ou mais velho? Simão, então, Alexandre também? Não, esse pensei que é o Alexandre Calembele. Ah, então, vou lá lhe perguntar, o que dizes deste homem aqui? Em outras palavras, tu és um profeta, tu tens óculos espirituais, tu vês até atrás das paredes. Como disse João Lourenço, eles querem ver até o que está atrás das paredes. Coitado do Johnny. Então, aí ele perguntou, e o que é que tu falas deste homem? No fundo foi para confirmar, epá, eu quero saber de ti o que me dizes. Ah, está na média dos 50 anos. Ok. Então, e ele lhe falou assim, olha, este homem aqui pode falar o que falar. Ninguém vai lhe responder. Ninguém vai lhe fazer nada. Oh, como assim? Já te falei. Eu creio que ele falou, quero saber muito para quê. Termina a aí. Ele pode falar. Miriam, foi você ou como? Não, eu acho que não. Disse que há uma irmã que ainda ia lá e que foi fazer essa pergunta. É Miriam ou quem? Miriam, não. E ele falou, ele falaria todo dia. Ninguém lhe responderia e ninguém lhe faria nada. Oh, a mulher assustou, né? Como assim um homem, como eles me dizem que eu afronto, que afronta o Estado, todos os outros ministros de Deus, governantes. Eu estava a esperar ouvir da boca do profeta que vão lhe matar, vai desaparecer, é fogo de palha, vai sumir. Agora está a falar que ninguém vai lhe fazer nada, ninguém vai lhe responder. Parece que a senhora também foi ajudada, segundo me contaram. Não sei se ainda está aí no quê. Em Bengué. Em outras palavras, epa, você está a falar que ninguém ele vai lhe responder, ninguém vai lhe fazer nada. Então, o homem mesmo é forte, afinal. O que ele fala é verdade. Epa, camarada profeta. Estou a seguir aquele que é forte, que ninguém lhe faz nada.
Então vou atrás daquele que todos têm medo dele. Ah, percebi da parte de Deus. Oh, Deus. Eu creio que o falso profeta se arrependeu de ter lhe falado isso. Ele deve falar, epa, lhe ajudei mais. Parece que o padre que ajudou quem? A mãe da quem? Da Manuela. Então, a mãe da Suzette era líder da Promaica lá no quem? Por Cacoá, com aquele bairro aí. Ele deve estar aí, a mãe da Suzette. Estás aí, mamãe? Já não ia mais na igreja. Está? Aí é da filha Manuel. Ah, ok. Não. Aí depois, o pároco lhe ligou. Ah, está aí. Ouviu? A mulher que foi ajudada pelo pároco. O pároco parece que lhe repreenderam à noite. Você vai ajudar mais a mulher. Você, em vez de criar laços, barricadas, lhe ajudasse mais. O pároco, era chamada quem assim? É líder. Qual é o nome que te chamavam? Presidente da Promaica, sei lá, diretora, ou a mamã. Nunca mais apareces? O que é que se faz? E ele falou, agora estou a seguir um outro homem de Deus. Estou noutra igreja. Pároco assustou, né? Oh, como assim? Qual igreja? E ele lhe especificou, na igreja Salvação do apóstolo Marcelino Mário Bento. Olha o que o pároco falou. Ah, ok. Sim, este é daquele que está escrito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a mamãe lhe falou, oh, afinal vocês sabem, e vocês andam nos enganar. Aí era chamada conselheira da Promaica. Ouviu? Ó, dona Delfina, tens mesmo que lhe falar, seus bandidos, Elias vai vos cortar todos vocês. Anda a enganar o povo. Se for hoje, ele falaria isso. Mas mesmo assim ele falou, ó, afinal vocês sabem. E anda nos enganar por quê? Olha, o pároco falou tchau. O que faltou é te falar, mamãe, escapaste. Não, o que faltou é te falar isso. Escapaste. O que faltou é te dizer, você escapou, mas as outras não vão escapar. O próprio pároco. Pároco sabe o quê? Tem que especificar. Tem pessoas que não sabem o que é um pároco. Pároco é o padre superior de uma paróquia. Ah, ele falou mesmo. Ouviu? Pároco é o padre superior de uma paróquia. Ouviu? Ele falou mesmo. Vocês afinal sabem. Vocês andam a enganar os outros por quê? Este é daquele que está escrito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a terra, não era só carcereiros, Miguel. E cangaceiros. Cheio de carcereiros, cangaceiros, carniceiros. É isso que a terra produziu. Carniceiros, da carnificina, cangaceiros e carcereiros do inferno. Hã? Agora que ele viu que a mulher se despertou, já está a lhe falar a verdade. Por que antes não lhe falava? Por que não lhe falou antes? Que nós estamos a vos enganar, é melhor seguir este homem. Não. Em outras palavras, despertaste, então vou te falar a verdade. Esse que você está a seguir, é esse que a Bíblia fala. E tem pessoas ainda que duvidam disso. Sabiam disso? Tem ignorantes entre nós que ainda. Mas só feiticeiros é que vai continuar a duvidar. O feiticeiro só duvida não é porque ele não sabe. O feiticeiro duvida para influenciar as pessoas mais próximas no caminho dele. É só. Não, que ele não sabe.
Tem um bruxo que já vou falar dele abertamente. Daqui a pouco. Estou a esperar que ele fale também abertamente. Daqui a pouco. Os feiticeiros, eles sabem. E por que eles sabem? Então, mas no mundo físico, ou então na interação do dia a dia, eles negam isso. Principalmente quando ele está a trabalhar para matar alguém. Lhe tirar do caminho. Quando está a trabalhar para tirar alguém do caminho, então, fala o contrário. Vocês não viram o que fez o quem? Charles Bois. Falou o contrário, mas aquilo lhe custou muito caro. Voltou para ir desfazer a fala dele. Ok? Falou blasfêmia. E sabe quem é a senhora? É a irmã do Mateus. Quando eu percebi que aquele irmão. Oh, você é irmã do Mateus? Mateus do BG, o novo pastor. É muito forte. Estão a entender? Primeiro falou o contrário, mas quando ele foi, começou a gemer. Ele viu, não, vou morrer. E voltou. E veio, e veio falar abertamente quem é o homem. Mas há brincalhões que vão ficar calados só por causa do quê? Do interesse. Cheios de interesse. O pároco. Hã? O percebi da parte de Deus. Um grande falso profeta. Não é grande no que é no tamanho dos grandes. Mas lá em Benguela parece que ele tem a prominência dos grandes falsos profetas. Não, acho que não também. Grande Indoc. Este é daquele que está escrito. Vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai vos libertar. Mas tem pessoas ainda que estão a brincar com essas coisas. Pô. Não, não. Marcela, já chegaste? Fica atenta aí. Marcela vai nos contar testemunhos impactantes do que aconteceu hoje. Você que não estava no Facebook, assoprei outra vez no cacoaco. Calamidade. Cadeias quebradas, algemas destruídas. Outra vez assoprei no cacoaco. Sim, vocês que estavam no Facebook ouviram. E viram também. Não é áudio, vocês viram eu a orar. Mas agora, há uns que não estiveram. São esses que vão ouvir em primeira mão. Não é brincadeira, não. As pessoas estão a perguntar, mas que homem é esse que assopra e as pessoas ficam curadas com o sopro na sua boca? Até os médicos estão espantados. Mas primeiro vamos deixar que bate 800 pessoas para eu começar a ministrar a palavra. Mesmo a palavra que eu não falei no Facebook, por quanto nos cuiou bué, Cacoaco nos cuiou bué, até o tempo passou e não tivemos tempo para pregarmos a palavra. E assim vamos fazê-lo agora. Uma pequena exortação. Quem é que tem uma notícia para me dar? Notícia do foro espiritual. Não é testemunho, não. Os testemunhos ficam para depois. Aleluia. Experiências do mata-bruxo.
que também não deixa de ser testemunho, né? Este aqui é o senhor Mata-Bruxo. O que fez o senhor Mata-Bruxo aí, na tua cidade? Aí na tua casa? Pega a sala. Teu marido já voltou em casa ou ainda tá no Brasil? Até que tá aí. O homem que fugiu, o senhor Mata-Bruxo. Como assim? Alguém disse que está entrando no vídeo, não está a achar, está a dizer que o vídeo foi removido. Será? Porque ele vive. Não, o vídeo está aqui, pá. Foi nada removido. São aqueles obstáculos que você sabe. Está aqui o direito do homem. Hã? Não é isso aí. Maria Inês está aqui. São aqueles bloqueios que eles fazem. Impedir as pessoas. Se vocês que são domésticos estão a encontrar dificuldade agora, imagina os outros, né? Não é brincadeira, mas não tem problema não. A luta continua. Uma amiga me disse um dia, aquele apóstolo Honório é falso. E você tem um grande dom. Quando você ora, as coisas acontecem. E eu lhes perguntei, como você sabe? Ela me disse que eu era bruxa. Te falou isso quando? Quando estavas no Honório Cutano? Era bruxa ou é bruxa? Era bruxa como? Ah, mestre, o brilho da luz já vai distante. Até no Paquistão há pastor que querem ter contato com o Pai. E em outros locais da África, as pessoas solicitam os endereços das igrejas naqueles países. O que podemos esperar a partir daqui, mestre? A partir daqui, pode-se esperar agora a expansão das nações que falam outras línguas, ou então nações que até então tudo estava fechado. Quer dizer que a abrangência, a amplitude, aliás, é maior, até ainda está a se alargar. Outros povos estão-se a perceber, as águas estão a aumentar. Eu tive uma visão há muito tempo. Enquanto eu orava, eu criava tsunami das águas, parecia o próprio mar estava a destruir tudo, purificava, expurgava a terra. Enquanto a terra vai sendo expurgada, aqui atrás as pessoas estão a ser libertas. E essa libertação traz consigo também que é despertamento. E vão compreendendo, e o próprio Espírito Santo vai lhes conduzindo até o canal, principalmente aqueles que têm a vocação, o chamado de serem os primogênitos, os primeiros. Talvez não seja ele o líder da igreja no futuro, mas que é possível que alguém venha primeiro para ganhar
alguém que vai. Hein? Deus sabe, você não pode imaginar. Pode ser que seja ele o primeiro, mas pode ser também que quem vai lhe ganhar nem vai se salvar. Quem vai lhe ganhar nem vai permanecer. Aliás, se eu perguntar, você que deu frutos na STN, muitos, aqueles que lhes mostraram o canal, hoje me odeiam. Se arrependeram até de terem te mostrado o canal. Aqueles que te mostraram o homem, muitos já não estão na igreja, ou já morreram. E antes de morrer se arrependeram. Teu marido se arrependeu de ter te mostrado o canal. Tua mulher se arrependeu de ter te mostrado. Teu irmão, teus pais, qualquer amigo. Eu ouvi relatos de pessoas que a mesma pessoa que lhe levou para a igreja estava a fazer trabalho para lhe tirar, como fez o Adérito, né? Adérito levou uma irmã da sinagoga até Estene. Quando eles saíram, estava atrás da irmã, que já é obreira, que tinha que sair. Nós saímos, nós é que te levamos na igreja, por isso tens que sair também. E a senhora disse: não, aqui eu não saio. Mata bruxa é um problema. Subi no minibus, uma senhora que estava bem atrás veio até mim para me dizer que eu estou a incomodar as pessoas no chapa. Eu perguntei ela, és feiticeira? Calou e desceu de minibus. Em seguida, subiu um senhor bem alto, com barriga grande. Me olhou e pediu para descer. Oh, eu sorria. Ouviu? A Sandra ainda lhe perguntou, és bruxa? Não disse nada. Estás a incomodar as pessoas. Sem palavras. Ouviu? Alguém pode duvidar disso? Que o senhor mata bruxos? É um problema para os bruxos? Está aí a Jane, Cláudia. Meu marido foi quem me mostrou. E já nem está na igreja. Hã? É isso, Matuca. Muito frequente. Faz parte. Então Deus usa até jumenta. É aí que se aplica, não é essa aplicação aí dos pentecostais. Deus usa a jumenta. É essa sim. Quer dizer, alguém que é usado, que nem sequer vai dar frutos, somente para advertir, trazer alguém. Os professores das minhas filhas olharam para o mata-bruxo delas e perguntaram: quem é ele? E eles responderam: dizer, profeta Elias. E qual é a igreja dele? E eles disseram em português. O professor deles, que fala um pouco de espanhol, traduziu para outra professora em holandês. O nome da igreja é. E muita gente a lhes perguntar lá na escola. Dizer, profeta Elias. De profeta Elias. É muito forte. Aqui, pai, falou desse pároco. Me lembrei dessa amiga que eles conseguem ver quem é quem e confessam sem se aperceber. E por isso que nos atacam, estamos a descobrir bons caminhos. Não entendi nada, Edson. Confesso. Não entendi, mas pronto, já entendi. Ó. Não precisa explicar mais. Meu marido já nem sequer quer saber da igreja, viu? Essa é a Cláudia. Mestre, meu cunhado está viajando. Só que o chapa parou no caminho por causa do trânsito. Eles proibiram passar. Ajuda, pai. Deixa passar. Quem me apresentou foi a minha prima Stephanie, mas acredito que vai voltar. Ouviu? Infelizmente. Quem me levou a acompanhar o apóstolo é a minha irmã que vive na Inglaterra e já vem acompanhar o apóstolo há mais de 2 anos. E ele, Alexandre, meu esposo me mostrou agora não acompanhar mais. Esther, sinto muito bem do momento que passei a acompanhar o apóstolo Marcelino. Eu pus o mata-bruxo dentro do meu carro. Sempre que estou a conduzir, sinto-me seguro e sem ansiedade como antes. Vânia, Teresa Vieira, o Antônio Ramos me mostrou. Sou Célia, boa noite.
Sou quê? Invitada, a indicada pela obreira. Como assim? Quero ler a tua mensagem, Célia. Obreira Tânia Santiago. Então, tá tudo bem, Célia? Fica aí. Eu vou te curar, vou te abençoar. Numa sexta-feira estava a voltar para casa e coloquei live do Facebook. Subi no táxi, sentei ao lado de uma senhora e na hora que ela olhou para a cara do homem, começou a transpirar imediatamente, tirou bem rápido um pano da pasta para limpar o calor e começou a reclamar que o carro estava muito quente. De seguida desceu bem rápido, nem sei se desceu na paragem dela. Desceu na paragem dela. O táxi está muito quente. Oh, meu Deus. Eu, graças a Deus, o Espírito Santo é quem me levou até o vídeo do mestre. Nenhum homem deve se gloriar por eu achar o mestre. Muito forte, Miguel. Glória a Deus. Quem me mostrou o pai foi a minha irmã, Esther Ambrich. Eu pus o mata-mata bruxo. Ah, já li essa aí. Quem me levou esse solo nem sequer pôde ouvir o nome do apóstolo. Eu falei, é muito ódio. A minha tia, quando viu o meu mata-bruxo, entrou em pânico e dizia: Isto é idolatria, mas com muita fúria e raiva nos olhos dele. Qual desses aí é o cativa? É? Quem me apresentou o meu amado apóstolo foi o Espírito Santo. Ganesh, quem me mostrou o pai foi o deputado. Raul, quem me mostrou o apóstolo foi a minha mãe querida, Sandra Moraes. A Neuza, eu fui indicada pela obreira. Laurinda, que continua na igreja, está vivendo na Alemanha. Jurema Domingos, uau, Lala, graças a Deus. Ele mostrou o pai, o ex-pastor Albertino, me evangelizou falando muito bem do pai, quase 12 meses. Ferreira, depois falou mal. Quem me mostrou foi o Espírito Santo. Estava pesquisando sobre a batalha espiritual e viu seu vídeo. Marlon, quem me mostrou o pai pela primeira vez foi. Como é que é? Hoje, primeira vez, hoje odeia. Ouviu? Lorena, eu encontrei o pai em 2018, no final do canal. No final do canal do Tavares, né? Quem apresentou meu pai foi o meu irmão, Pastor Vasco. Esmeralda, a minha amiga que me indicou o apóstolo, desistiu de seguir o apóstolo muito cedo. Claudete, quem me levou ao pai foi o Espírito Santo. Macula, eu também, quem me apresentou foi o próprio Espírito Santo. Wanda, Georgiane, foi o próprio Espírito Santo. Quem mostrou o pai, a mamãe foi, hã? Foi a obreira Esmirna. E a mamãe nos levou ao pai. Silvestre, Márcia da Silva, foi o meu marido. Domingos, o Senhor Jesus nos mostrou. Luzinene, foi o próprio Deus. Mieti, minha irmã Armênia, me disse que Deus está entre nós. E ainda está na igreja? Oh, Mieti, a senhora dos recursos humanos entrou em pânico quando me viu com mata bruxo. Dia seguinte não foi trabalhar. Carlota Mateus, Marlene Kissala, que ensina a mensagem do monte. Sérgio, foi o próprio Espírito Santo através do YouTube.
A obreira Érica Guadalica é que me mostrou, Mano Janga. Amém. Eu ouvia falarem do pai numa conversa, não falei nada e fui pesquisar. Fala aí, João, estamos a falar bem ou mal? É? Estamos a falar um arrogante aí, né? Que já vai morrer. Quem me mostrou o mestre foi a minha amada mãe, a minha intercessora. Major Beatriz Gurgel, meu irmão, ele está bem enraizado na palavra. Sandra Burrim, foi o Bispo Mário na pandemia. Foi minha tia na Bélgica. Wagner. Então, eu conheci o pai no sono. Ouviu? Então, a irmã do pastor Mateus, o perturbador do Charles Bois. Desde aquele dia, Charles Bois desapareceu, sabe, Italo? Ah, não sabias, né? Quem mostrou o mestre foi a minha cunhada, Marcela. Sinto-me privilegiado. Quem me levou até o pai foi Deus. Emanuel Tavares, irmão Mendes, Stella, Regina Lopes, foi a irmã Obra Leonora. Quem me mostrou o pai foi o meu filho, em 2020. Maria Miguel, 2021. Radical TV. Obra Laurinda, Rosa da Piedade. Uma prima partida da Holanda. De Félia. Olha, são muitas mensagens, né? Eu acho que estaríamos aqui a ler todas as vossas mensagens. Agora só vou procurar do Mata Bruxo. Ah, glória a Deus. Não é possível. É muita mensagem. Senão passaríamos o tempo todo aqui. Xê! Uma muçulmana mostrou há 5 anos a Anabela. É muito forte. O que é que ele te falou, muçulmano? Não, fala o que ele te falou. Não, calma aí. É? Muçulmana, fala. Tem um homem a hospedar em casa do meu. Em casa, e o meu mata-bruxo estava bem perto dele. Dia seguinte, quando acordou, ele bem perturbado disse: O que tem aqui dentro? E o meu tio disse: Nada. Ele é muito inseguro, mas foi-se embora. Filomena Merino, minha filha, Elisângela Gaspar. Tia Elisângela, é muito forte. Agora é Liliane, meu Deus. Ah, Arlete, a tua filha de Portugal? Isso é muito forte. Eles depois já não queriam mais. E eu, quem me mostrou o apóstolo? Rival. Fátima Futa mostrou Ana Moreno. Muito forte. Olha, tá me cuidar. Oh, meu Deus, são muitas mensagens. Só que não tenho tempo para ler todas, tá? Ouviu, Delcy? Francisco Vila. Espírito Santo.
por intermédio do canal Radical TV. Quando vejo Francisco Quivila, a primeira coisa que me vem na mente é o testemunho dele, como a dona Quivila, foi lhe queixar no pastor. Olha, meu marido tá acompanhando então um homem aí. Qual homem? Assim, oh, eu também. Aí eu disse, se até o pastor tá com, então eu vou acompanhar. Naquela altura falava bem, João, mas agora já não. Eles disseram que a mensagem dele mudou. Falam isso, né? Ele mudou a mensagem, se tornou muito radical. Não, é mentira. Eles estão mentindo. A primeira mensagem já foi assim. A primeira mensagem não é que mexeu. Só que eles gostaram, eles pensaram que era um revu, né? João, eles pensaram que era um revu. Quando eles viram. A paz do Senhor, mestre. Hoje o Mata Bruxo colou a boca de todos os macumbeiros e feiticeiros no óbito. Fala aí, Pastor Neto. Morreu a esposa de um auxiliar pastor. Depois conta, já? Depois nos conta, ó Neto. Nicole mostrou a pessoa. José Carlos estava na sinagoga da Batista. O Espírito Santo me mandou eu esperar. Quem me mostrou Elias foi o meu irmão. Ele foi revelado com Deus que é verdadeiro. Foi em 2019 quando o apóstolo era profeta, se não me engano. Era profeta. Eu nunca fui profeta. Então quando eu estava no monte, eles pensavam que era profeta, como estava cercado aí de profetas. Foi no monte, né? 2019, eu acho. Ou nas redes sociais. Meu Deus. Dez, Marlon, Neide, Teresa. Olha, não é possível ler todos os depoimentos, tá? Aconteceu no domingo passado, a minha outra tia disse a ele para não falar o que não sabe. Se eu estou a idolatrar, que me deixe idolatrar sozinho. Depois verei que é errado. E no sábado, quando fui à casa da tia, só olhava o meu pescoço sem falar nadinha. Fizeste bem, ele falava para não falar nem bem nem mal. Maria Beca, Sabones, cada um tem a sua experiência. Meu Deus, tinha que ser um anfitrião para fazer esse trabalho, já? Dona Rosa Costa, onde está aquela mulher aí do game que falou desse muçulmano? Resista ela aí, anfitrião. Pois quero ouvir a experiência dele, tá? Anfitrião. Amém, apóstolo. Pode ser, apóstolo. E a sobrinha?
Sim, aposto. Lá de cima um pé. Viste ela? Vi, mas depois já passou. Vou indo outra vez para encontrar. Registra ela. Amém, Quero aposto. ouvir o que a muçulmana falou. Sônia Antuérpia mostrou a Tatiana Jorge. Helenice Vieira. Depois os anfitriões vão ler todas as mensagens espetaculares, tá? E a Jamba, sabe por que eles me amavam antes? Eles pensaram que eu ia me unir às religiões deles. Quando viram que era o oposto, mudaram a linguagem. Agora falam ele e não aceita ninguém. Olha, com certo, claramente, o propósito é esse. Eles pensavam que eu poderia ir nas igrejas dele, eles iam fazer a cabeça do pastor, convida só o apóstolo Marcelino, convida só, iam organizar eventos grandes, iam me bajular, o nosso apóstolo Marcelino da Igreja da Salvação vai nos abençoar, como eu fazia antes. Passei em várias igrejas pentecostais e não pentecostais, ou neopentecostais. Passei na igreja de Mateus, passei na igreja de Manel, passei na igreja da Pentecostal, aí da Madeira, aí mesmo do que é do meu bairro. Passei na igreja do Muro Bento, fui mais aonde? Pentecostal do Prenda várias vezes. Mais aonde? Vários lugares. Pentecostal do Cianuque, Neopentecostal do Joaquim, fui mais aonde? Várias igrejas eu preguei. Eles queriam, eles estavam a pensar que eu ia fazer isso. Tá bom. Eu acho que falta só 15 pessoas, 25 pessoas para começar a pregar. Quando bater 800, eu vou começar a pregar a minha mensagem. E o leitor controla as mensagens mais impactantes depois para as ler. Paulina Sihanouk virou rapper gospel. Está a procurar lugar ao sol. Procurou na pregação do evangelho, não achou. Procurou no, no ativismo político e religioso, não achou. Procurou na escrita como escritor gospel, não achou. Agora entrou no game. Mudou a mensagem, de mensagem moderada para radical, não achou. Não, também procurou dinheiro através do quê? Dos canais, abriu canais, pensou que poderia prosperar, não achou. Agora essa é a última tentativa dele. Ele viu que a música dá muito dinheiro, a escrita, as pessoas não leem muito, a música todos querem, por isso ele virou cantor. Ah, o Rui não sabia. Ele virou cantor. Fez Uber ou ainda faz? Tá fazendo o quê? Rap com boné e corrente no pescoço. Revolucionário, né? Revolucionário na música. É, fez muito mal. Quando você não tem as cartas, é melhor se calar. Como quem, né? O mosquito.
Você não tem as cartas até afrontar o Trump. Agora está aí, bem humilhado. Ele está a pensar que aí vai arrebentar. Como diz o brasileiro, vai arrebentar. Ele pensa que vai arrebentar. E como conseguia? Elanga. Eu gostaria de dizer que exagerou nas suas palavras contra o Trump. Estava sob influência das drogas. Quando você não tem as cartas, tem que se humilhar. Eu até apelei. Quando você não tem as cartas nas mangas, sob influência das drogas, o mosquito afrontou aquele que tem chave do mundo. É, teu dinheiro, ele te tira com ele se ele quiser. Todo dinheiro. Você tem dinheiro, mas não tens poder. Aquele tem poder. Então, verei. Vocês conhecem aquele miúdo aí? Aquele me mandou uma mensagem, falei dele ontem. Ou quem? Aquele mandou uma mensagem no off. Aquele miúdo aí de Malange que quer ser presidente do MPLA. É que é o nome dele? Ele me falou ontem que é vizinho dele. E contou alguns segredos que falou para não falar, né? Se não vão lhe procurar. Mas ele tem embora o monopólio do poder. Não vai lhe fazer nada. Ele é uma serpente, um mosquito. O Valdir Cônego. Ok. Não tem as cartas, está a afrontar aquele que tem o poder na mão dele. Foi envenenado. Aqui é direto. Não, 800 não. Ah, sim. Tá bom. Então, vamos começar a nossa pregação, a nossa palavra. E assim, quem esteve no Facebook, eu falei que os meus inimigos estão a armar laços contra o Elias. Bom, mas que tipo de, sabe, o que passou na minha mente quando eu estava a orar? Já estava a terminar para vir já aqui na oração. E passou isso na minha mente, que é para falar disso que eu vou vos falar. É como alguém que está a armar uma ratoeira para caçar um leão, um elefante. Não, a ratoeira é para agarrar o rato. Então, o caçador de ratos quer caçar leão com ratoeira. É isso que está acontecendo em Angola. Eles estão a armar ratoeira para um leão, muito mais que um leão. Hã? Estão a armar uma ratoeira. Ei, como assim? Você quer agarrar um leão, um elefante numa ratoeira? O elefante vai pisar na ratoeira, a ratoeira nem vai arrebentar, vai se desfazer. As molas vão o quê?
vão se desconectar, kkkkkk, vão ficar tipo, poeira, pó, o peso do elefante vai chocar a ratoeira e vai passar. Vai esmiuçar. Queres caçar um búfalo africano, um touro. Sabe que eu já matei o touro, né? Ano passado, eu tive uma visão e eu vi os dois rostos, aliás, do querubim. Vi um leão e vi um touro. E o touro era uma máquina, bulldoze, e na enxada onde estava o rosto do touro. São as minhas visões. Estava a me mostrar que já teria dominado esses dois rostos, e esse ano dominei o terceiro, né? Que é o homem. Por isso alcancei a dimensão do varão perfeito, o homem. E no lado das trevas matei o homem piedoso, que é Jezabel, e morreu Francisco. Se no reino de Deus é o homem santo, se no reino de Deus é o varão perfeito, já vos falei outro dia. No reino das trevas é o varão imperfeito. Quer dizer que essa papa que vocês viram aí era um pecador que você não imagine, por causa do nível dele. Barbaridade que você não imagina. Se cometeu crimes hediondos, porque alguém que alcança essa dimensão de varão imperfeito é um homem assassino, um homem cheio das trevas, um homem mau, um homem que come, que marracha as crianças no meio, hein? É um sanguinário, um faminto pela carne das pessoas. Aquele Francisco que vocês viram aí. Terrível por causa da dimensão dele. Bom, é a dimensão também da prostituta, como já vos falei. Então, como você quer caçar um leão, um touro, um búfalo? Búfalo pesa toneladas. Hein? Eu destornei os búfalos, os touros do Zimbábue. Destornei a impiedosa, a impiedade. Vai encontrar isso no livro de Zacarias. Quem já leu? Que uma mulher que estava dentro de um efa. Vamos lá ler, vamos. Zacarias. Abra a Bíblia no livro de Zacarias. Vamos encontrar essa mulher. Olha, Cleide Brito já leu. Mulher da Estânia lê em web. Ilma também. Mamãe Ilma. Aqui, que brincadeira fora. Aqui não é brincadeira, não. Vamos lá ver esta mulher impiedosa. Está no livro de Zacarias, capítulo 5, versículo número 5. 5, 5. Olha o que a Bíblia diz. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é um efa que sai. Mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo. E uma mulher estava assentada no meio do efa. Mais ou menos, efa, mais ou menos como se fosse sei lá, se é um balde, uma banheira, uma panela, ou então um recipiente aí, o EFA. O EFA era mais ou menos, hoje nós temos o quilo, que se mede com ele assim, tá vendo, né? Os quilos, litro, essa era uma medida que se media com ele, os pesos, se mais ou menos você encher aquilo de grão, um EFA, não sei o quê. Já estão a entender, né? Como mais ou menos hoje temos os tambores, os baldes e não sei o quê, e já se sabe quantos quilos carrega um cesto. Ok. Juliana Lemos, mulheres muito inteligentes. Um cesto. Ouviu? E dentro desse cesto estava, termo certo esse, estava lá uma mulher. E esta mulher era chamada a impiedade. E ele disse: esta é a impiedade. E lançou a impiedade dentro do efa.
ou então dentro do cesto. E pôs sobre ele, sobre a boca dele, o peso de chumbo. Se cadeia, né? E levantei os meus olhos, foi tapada, mais ou menos em cima da tampa, ou então em cima do cesto, meteu-se lá uma tampa de chumbo. Não sai, fica mesmo aí. E não penso que era prisão. Vais encontrar lá que foi levada, quando saiu do quê? Do Oriente para o Ocidente, viu? Essa profecia, Zacarias estava a mostrar que a Jezabel, a impiedade, a prostituta, a quem? A Babilônia sairia do Oriente para o Ocidente. Ouviu? Na terra de Siniar. Terra de Siniar no Oriente é lá Babilônia. E agora Vaticano. Entenderam? A impiedade. A impiedade. E nós nos tornamos a piedade, o varão perfeito. Se eu fosse uma mulher, seria a varoa perfeita. Ah, agora, o que está a acontecer? E já é antigo esse projeto, né? Se quando eu era menino, não me caçaram nas armadilhas que eles armaram, hoje mais que eu sou mais que um touro. Touro pesa toneladas. Um homem perfeito, santo, uma águia. Sai fora, pá. Ah, saibam disso. O que está acontecendo? Eu não sei, mas que essa notícia é antiga, já falei aqui, não é novo, mas que eles implementaram, já não é um decreto. Há uma diferença entre um decreto e uma lei. O decreto é o presidencial. A lei é o que é aprovada nas casas da lei. Confirma aí, já passou aí no parlamento essa lei aí. É uma lei aonde eles vão aprovar, não sei se já aprovaram, que todo pastor tem que ter formação teológica. Parece que é superior, né? Ou é básica? Sei lá se é formação básica ou superior ou média. Já superior. Formação superior de teologia e a mesma lei? Não, né? Ainda não? Mas já está em carteira. Está lá, já foi lavrada a lei, vai passar no, no plenário. Ah, já? Não, promessa Castilho disse que já. Laurinda, já está. Então, Mateus Ramos disse que ainda não, Macala. Ainda, né? O Baixo Seco, sabe? Ainda não, mas que já foi lavrada, vai passar como uma lei. O Rio Balagai está a confirmar que já está. Bom, muitos dizem ainda, outros já está. Então, mas vai passar. Vai. Ah, é o sistema, é o mundo, quem é que vai impedir aí? Hã? Se as leis que a oposição, as leis que a oposição não se passam, porque o regime tem a maioria absoluta, a maioria relativa, aliás. Agora, mas aquele que todos eles são do sistema, estão a combater contra Deus, eles todos são do diabo, não tem como não passar. Então, porque não pode se cultuar nos quintais, como uma lei, e também todo pastor, o pregador, tem que ter
formação teológica superior. Bom, preste atenção. Isto não é novo. Isto é antigo. Eu me lembro que nos anos 2009, 10, 11, havia uma comissão que o presidente cessante teria criado. E essa comissão estavam lá uma mistura de pessoas, né? Chama-se multissetorial. Estavam lá pastores, não sei o quê. Então, estavam a estudar o fenômeno religioso. E foi estudado com muita profundidade. E eles tinham que apresentar o relatório ao presidente da República e também propostas das medidas que deveriam se tomar para estancar o chamado fenômeno religioso. E as reuniões passavam aí no Cacoaco. Eram reuniões acesas, onde teve muitas propostas, como de plataforma, as plataformas religiosas e não sei quem, que não vincaram, e outras propostas que não vincaram. Tudo isso que você já ouviu no passado era perseguição só sobre uma igreja. Eles estavam atrás de mim e da igreja que eu apacento, claro. Porque todas as outras igrejas que eles chamam de proliferação religiosa não é um problema. Aquilo não precisa nem estudar, nem lei, nem decreto, nem nada. É chegar lá, fecha isso aqui, acabou. É só ele chamar ele ameaçar no gabinete, vais preso. Não queremos que você pare de pregar, agora se junta aí alguém, aos outros. Como aconteceu no tempo das plataformas. Ou então depois das plataformas. Primeiro, plataforma. E depois, quando veio João Lourenço, terminaram com as plataformas. Olha, vamos lhes perguntar se Jesus fez teologia. Se os apóstolos fizeram teologia para pregar o evangelho. Não, mas isso também não vai passar. Passar lá passa, no tribunal. Eu quero ver para virem me intimar e me pedirem o certificado de teologia para eu pregar o evangelho. Eu quero ver isso. Eu quero ver. Então, isso é antigo. Ontem eles o fizeram com a finalidade de eu me ajuntar aos corruptos. Ontem fizeram com a finalidade de eu me refugiar no meio da corrupção, da impiedade. E eu fui forte, resisti ao diabo, e o diabo fugiu de mim. E eu fui forte, suportei os temores e eu venci. Hoje, o promotor desse projeto está no inferno. Chama-se Eduardo Santos. E os seus filhos e seus comparsas, hoje, empobrecidos, tudo isso que você sabia. Agora, passou um tempinho, teriam se esquecido, ou então deixaram de implementar, agora estão aí buscar outra vez o mesmo projeto fracassado, falido, que dos Santos deixou. Agora vai passar como uma lei. Se nós tivemos um decreto em 2018, decreto presidencial para fechar as igrejas todas não registradas, foi também uma tentativa frustrada que eu lhes resisti e eles fugiram. Então, agora eles se congregam outra vez, como está escrito no livro do Salmo 2, os reis e os príncipes se macumunam juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. E vêm com suas ratoeiras para caçarem o búfalo, que pesa não sei quantas toneladas, com suas ratoeiras. Tá bom, não tem problema, não. Se até então as tais ratoeiras não foram colocadas, só ameaçaram. Disseram que vão colocar para ver se eu fugisse e abandonasse o território. E eu continuei a rugir como um leão. E eles deixaram-me rugir. Infelizmente, sabem, o anticristo está na vossa terra, aquele que a Bíblia fala. E o anticristo, para você que é novo,
Eu angolano. Essas todas as teorias que você está a ouvir aí do anticristo, porque é americano, que é brasileiro, porque não sei quem, que é papa, esquecem isso. É um rapaz de Malange, está aqui e já esteve comigo, já esteve até nessa igreja, passou de passagem, já lhe consagrei a obreiro, ouviu? Já lhe meti as mãos, mas ele tinha vindo para vir me matar. E nessas conversas que eu tive com ele quando esteve comigo, ele nos contou, ele assumia que tinha saído na bruxaria. Já contei isso aí, mas que depois o Espírito Santo me revelou que ele estava a mentir, que ele era ainda bruxo. Então, nessas histórias da bruxaria que ele nos contava, sempre com truque, que quando eu estava lá, ele teria nos dito assim, que eles tiveram uma experiência no inferno com todos os grandes satanistas macumbeiros da África, aí no Rio Nilo, no Egito. Ele foi mostrado o cenário do que iria acontecer no futuro. E eles viram uma serpente que estava a ser perseguida. E essa serpente se chama Universal. E eles viram que os caçadores vestidos de preto, amarelo e vermelho, você já sabe quem são esses, né? Amarelo, preto, vermelho, preto, armados até os dentes. E conseguiram matar essa jiboia. E eles tinham um rei. E este rei é o principado, claro. E voltaram para o rei, festejando pela morte da jiboia. E eles disseram: matamos a jiboia. E o rei lhes disse: vocês não mataram a jiboia somente. Aliás, vocês mataram a mãe, mas o filho está vivo. Ele gerou um filho. É urgente vocês voltarem, deixam de festejar e vão caçar essa jiboia aí. E se vocês demorarem, daqui a pouco vai ficar grande, vai começar a atacar. Enquanto ele ainda é pequeno, é criança, aproveita e matá-lo. Ok? E foi assim que voltaram, cabisbaixo, porque a festa deles foi frustrada. A alegria, aliás. E quando chegaram, procuraram. Enquanto estavam a procurar, o filhoto já estava bem grande. Estava a rugir na selva. E começou o confronto entre os caçadores e essa jiboia. Essa é a forma que ele exemplificou essa experiência dele do inferno. Porque eu não sou jiboia, não. Jiboias são eles são serpentes. E houve pancadas entre os caçadores vestidos de amarelo, preto e vermelho. E todos os caçadores foram devorados pelo filho da jiboia. Todos. Não sobrou ninguém. É incrível. Isso eu vi esse relato há 21 anos atrás. Há 21 anos. Muito profundo. E na altura eu era ainda muito ignorante a respeito dessas coisas. Eu nem sabia que o MPLA era meu inimigo. Nunca passou na minha cabeça que o MPLA, porque eu era do MPLA. Cresci na OPA. Quem me sustentou o MPLA nos meus estudos, nos internatos. Por isso, quando eu fiquei no cativeiro aí no tempo da UNITA, muitos pensaram que eu era da UNITA. Não, a UNITA sabia que eu não era da UNITA. Por isso também tive problemas com a própria UNITA, porque eles sabiam que eu não era UNITA de coração, ou eu não estava lá de coração. Só não me mataram porque eu sou imorrível, senão a UNITA me executava. Ok? E quando o MPLA retomou também, o MPLA só não me mataram porque eu não morro. Viu as duas partes quase, mas é mesmo as guerras, eles queriam executar alguém, aquele que viria acabar com eles. Preste atenção.
Nunca passou na minha cabeça que o MPLA era um inimigo, nem tampouco os falsos profetas, por causa da ignorância, não tinha muito conhecimento. Para mim, os inimigos eram só os diabos e os feiticeiros, demônios feiticeiros. É isso que me ensinaram na IURD e acabou. Os governantes são homens do bem, constituídos por Deus, todas as igrejas, e que se prega Jesus Cristo, a graça está lá, tem lá os salvos, sempre acreditei nisso. Tem lá um grupo dos salvos, e Deus vai tirar em todas as igrejas um punhado para formar a sua igreja que vai ser arrebatada. Acreditei nisso. Agora você veja, quando nós ouvimos essa experiência aí do bruxo, do filho da perdição, não passou na minha mente que os caçadores fossem do MPLA. E a priori ele nem falou quem eram os caçadores. Mas mais tarde ele revelou que os caçadores eram o MPLA. Foi um choque para mim. Como assim o MPLA? Ok? Sim. MPLA. Então essa guerra que vocês estão a ver aí. E por que a Universal, sendo da Universal, do Brasil, aparece aqui o MPLA é Universal? Não. Está a falar da Universal de Angola. Ok? Porque de Angola tinha muita graça. Só de Angola. E a graça que essa Universidade de Angola tinha era por causa do quem? Do homem. Era necessário que aquele que foi chamado para libertar o mundo se convertesse mesmo numa igreja corrupta. Então a graça estava lá. Um certo dia, os bruxos perguntaram ao chefe deles: por que esses pastores todos são corruptos? São gatunos, amantes do dinheiro, prostitutos, mas muita manifestação de Deus, ou então muita presença de Deus no meio deles. Como Deus se move no meio do muito pecado? Todos eles em pecado. E foi-lhes revelado assim, não, porque o libertador está nesse país e nesta igreja. Por isso eles vieram aqui e a graça continua no meio deles para que o libertador se converta e depois, quando o libertador sair, já era. Depois da minha saída, tudo escancarado. Até a graça acabou. Por isso, no dia do fim, houve o fim da graça. Quem conhece o dia do fim? Eu vos falo muitos mistérios, né? O dia do fim, houve o fim da graça de Deus na Iurde. Pois a igreja de Angola fez um sacrifício ao diabo. Os bruxos fizeram um sacrifício dentro da igreja, mataram aquelas pessoas e desde aquele dia chotaram a graça de Deus no meio deles. Pois o homem já não estava lá. Agora, vocês viram a morte. A morte primeiro aconteceu espiritualmente e depois viram as manifestações físicas, como eles brincaram com a Iurde. Vocês viram como o MPLA fez da Iurde como um rato. O gato faz com rato. Agora você veja. No princípio, eles subestimaram o inimigo, que sou eu. Hoje, agora, eles acordaram como que é necessário agora atacarem. Só que quando eles acordam, o homem já é um gigante. É esta fase em que eles começam a ser devorados. Não, não é agora. Já começou há 3 anos. Tudo isso que você está vendo, as alas dentro do MPLA, as mortes, não sei quem, era impensável
Não é pela alguém falar como está a falar o Gino Cornélio. Era impensável. Ou o próprio, não sei se é Cornélio, como é esse rapaz aí. Sempre houveram divergências, mas quem és tu para falar em público as divergências? Estás morto. Mas eu fiz com que eles ficassem, tornasse uma coisa nada. E coisa nada, todos aqueles que lhes estimam. E não somente como coisa nada, todos os seus desvarios apareceram. Se tornaram uma organização frágil, constituída de barro e ferro. Há uma fortaleza nela, mas também há uma fraqueza nela. Pés de barro, pés de ferro. Só que o que está a falar na terra é o ferro que desceu do céu, que vai esmiuçar o ferro, o barro e tudo. E o vento vai levar os resíduos que sobrarem, porque vai virar pó. Ok? Então chegou a hora. Eu sabia que chegaria essa hora. Aliás, eu esperei essa hora em que tinha que haver choque. Nunca houve choque. Sempre o fizeram psicologicamente, à distância, ameaçando. Vão fazer isso, não faziam. Vão fazer isso. Agora espero que eles façam. Sejam homens. Eu já adverti a todos os pastores. Quem fechar a igreja, a ira de Deus vai cair sobre ele. Mas que eles é que têm que fechar a igreja. Já adverti também a todos os pastores. Não resistir a eles. Porque nisso está a bênção. Eu esperei isso. Outro dia, o filho da perdição visitou-me, quando estava na Quinta Rita, e ele foi me ameaçar no Templo dos Santos. Sabias que eles vão fechar todas as igrejas não legais? Eu disse, já falei aqui, falo e repito, e não acrescento, não tiro. Eu quero, estou à espera dele. Eles que eu quero que eles fechem a igreja. Como assim? Se eu quero. E eles disseram, acho que eles são burros. Nunca fariam isso, porque senão ia te ajudar. Ele pensou que poderia me ameaçar e me colocar medo. A resposta foi na ponta da língua. E ficou envergonhado. Agora, sabia que, no fim, o choque era inevitável. E não digo que agora. Agora isso também... Isso não é agora o choque. O choque não é agora. Agora estão a preparar o terreno para o choque. Porque ainda temos uma grande colheita, a glória da segunda casa. Eu vi uma multidão se congregarão, ouvi a lua brilhou, mas que vai haver choque, vai. E o dia que a espada se levantar contra a igreja do Senhor, o reino de Deus, é o dia do juízo final. Não é o juízo final do mundo, do sistema. Pois Deus responde a espada com espada. Deus responde o ataque de morte com morte. Lembre-se de Faraó, quando o dia que ele disse, vão matar, matem, trazem suas mulheres e as crianças. E os seus homens escolhidos foram para matar Israel. Não voltaram, todos caíram nas águas. Deus os matou, porque eles foram para matar. Estão a entender? No dia que Faraó ameaçou matar Moisés, Deus não respondeu com ameaça. Deus matou o filho dele na 10ª praga e todos os primogênitos. Até ameaça. Por isso também tenha morrido, porque eles têm ameaçado. Agora imagine ataque de morte, não ameaça. Tem o ameaçar, que é para colocar medo, como aquela aí de Faraó. Foge, aliás, de Herodes. Herodes quer te matar. Lá estava um leão, o leão da tribo de Judá, que responde com bravura. Dizem aquela raposa que eu vou continuar a pregar, a expulsar curar os enfermos, expulsar demônios. Hoje, amanhã e no terceiro dia serei consumado. E a história se repete. Então,
deixa que usarem a tal lei, não decreto. Implementem e nós vamos nos envergonhar. Se eles estão a pensar que eu vou temer a lei, se enganar. Eu sempre falei, eu sou observador das leis da justiça. Mesmo não fazendo parte delas. Mas para não escandalizar, eu observaria todas. Mas toda lei que viola a palavra de Deus, nós não vamos acatá-la. Mas se eles vierem fechar, nós não vamos reagir. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós vamos nos calar para esperar aquele que é o dono da vingança. Como está escrito, minha é a vingança, e eu darei a recompensa no dia que resvalar o seu pé. É incrível. Nós saímos para defender templos. Ninguém vai defender templos, ninguém vai defender o nome, ninguém vai defender a igreja. Os povos, ninguém esteve comigo. Diz Deus, eu sozinho. Ele mesmo vai se defender. Ele mesmo vai defender o seu rei. Ele vai mostrar que ele é Deus. Então, isso tudo não passa ainda de o rugir do leão que não tem garras e que nunca vai se aproximar. E se aproximarem, já estamos preparados. Como aquele ditado aí das Forças Armadas. Se o inimigo madruga, as forças não dormem. Também tem um ditado com uma palavra, que citação que falavam na IURD. Se eles estão a vir quente, nós estamos a ferver. Ok? Então vai haver choque de planeta. Mas não é agora. A guerra ainda é com o Principado. Hein? Com Lúcifer. Esses ainda são soldados fracassados, desesperados, estão a serem citados. Mas Deus vai os matando, não vai esperar. Por isso, estão a criar ratoeiras para caçar o leão. Aquele que cavar buraco ou uma cova contra o seu irmão, na cova que ele cavou, onde ele vai cair. E Deus apanha os tolos, os sábios desse mundo, segundo a sua tolice, e vão ser caçados, apanhados, capturados na sua loucura. Com Deus não se brinca. Hã? Esse é o reino de Deus. E quem que vos disse que, se porventura o dono da igreja permitir que as portas da igreja se fecham, se fechou a igreja? Não. A igreja de Jesus Cristo provou isso, que quando ela é perseguida, quando ela mais cresce. Quando ela é perseguida, quando mais ela se espalhará. Então, fechar os templos, exará decretos ou leis, e nada vai resultar. A guerra é no espírito, é no ringue, não é fora do ringue. Tudo fora do ringue é marketing. Tudo fora do ringue é marketing, é publicidade. Mas a guerra é no ringue, então entra no ringue, não estão a aguentar. Perdeu no ringue, todo o marketing é, como dizia Eduardo Santos, publicidade enganosa. Perdeu no ringue, publicidade mentirosa, falsa, não vale para nada. Perdeu no ringue, é escravo. E aí o escravo que persegue o seu senhor vai morrer, como diz aí a irmã portuguesa, morte morida. Então, estejais firmes, pois eles não entenderam que é Deus. Estou a falar àqueles que são cegos, que estão a apoiar e cooperar com os feiticeiros. Esse projeto é de Satanás. São os bruxos a tentar perseguir o menino. A história é sempre a mesma. Se repete, quando perseguiram Jesus em Belém, o que eles fizeram? Mataram todos os meninos, no intuito de matar o menino. Mas o menino não morre, nem estava aí. Oh, aleluia! E sabe quando é que isso vai acontecer? Não agora, não. Quando você me ver que eu fui no Kitung, é o dia da matança, é o dia da espada e da matança. As duas partes vão se espalhar.
e a terceira parte vai restar nele. E vou fazer passar a terceira parte no fogo. E vai brilhar como fogo no fogo. E vai me invocar, Senhor meu Deus. E eu responderei, eis-me aqui. Diga aleluia. Como o resplendor do firmamento. Óbvio? Mas agora são as táticas, ou então a tática psicológica para não sei quem. Já estamos cansados. Eu outro dia falei, estou cansado de ouvir essas coisas aí. Só que por amor a vocês tenho que falar, senão eu não falaria mais. Eu ia expressar isso com sucesso, mas eu estou a lidar com seres humanos, estou a lidar com crescidos, com meninos, estou a lidar com neófitos, com experientes, e eu preciso capacitá-lo, eu preciso estimular a fé, preciso lhes mostrar como Paulo não se ausentou da cidade de Efésio sem primeiro deixar uma grande exortação e até profetizou o que iria acontecer e confortou-os e aconselhou-os a permanecerem firmes e não sei o que, não seguirem os bajuladores, os mentirosos que queriam se levantar no meio. Isso tudo. O próprio Jesus de Nazaré instruiu os discípulos após a morte dele, né? E ascensão ao céu. É normal que se faça isso. Um bom mestre prepara as pessoas para a guerra. Né? Se a trombeta não tocar um som, diz que se pode distinguir quem vai se preparar para a guerra. Né? É preciso tocar um som, trombeta com som que se distingue, para que as pessoas se preparem para a guerra. De maneira nenhuma o laço poderá se levantar sem primeiro pegar uma presa. Ou o Senhor Jeová faria alguma coisa sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Poderia falar o Senhor Jesus e não ter alguém para profetizar? Ah, ou então o leão poderia rugir e não temeria a terra. Oh, terra! Guerra, guerra! Então, não se preocupem, faz parte das armas. É necessário que em Belém se ouça uma voz, ou em Ramá, lamentação e choro, e Raquel chorará pelos seus filhos, pois não existe porque foram levados para o cativeiro. Mas que há um consolo da parte do Senhor que disse: reprime as lágrimas nos teus olhos, pois os teus filhos vão voltar da terra do cativeiro, e também há galardão para o seu trabalho e esperança no derradeiro fim. Ouviu? Em Ramá se ouviu uma voz. Sim, são lamentações, mas nós vamos marchar. Glória a Jesus Cristo. E o leão ou a leoa vai defender a sua filha, a igreja. Ninguém vai tocar. E se tocar, porque o dono da igreja diz: toque na minha igreja. Ferrem o pastor, espalhem as ovelhas, mas eu vou congregar os pequeninos quando eu voltar. E a palavra é a mesma, como eu já vos falei, como no Egito e também como, aleluia, na terra de Midian. Em Midian, Moisés ouviu uma voz que lhe disse: sabe que eu tenho um Sinai? Quem conhece o Monte Sinai do homem? Eu tenho um lugar santo. Parece que o Espírito foi me aconselhar. É meu irmão. No domingo me diz assim: meu irmão, tens que fazer um santuário onde Deus te apareceu lá no Kitsung. Eu falei: eu vou fazer. Não é santuário para as pessoas irem se prostituir com adoração aos deuses, não. Um lugar especial, e pronto, sei lá. Não vou fazer lá porque não sei o quê. Um lugar, meter lá a estrada asfaltada, aquela estrada, meter lá, sei lá, um lugar para os retiros. Quem quiser ir lá buscar a face do Senhor, vou fazer isso. Uns jangos, uma casa de hospedagem, umas cabanas, tudo aquilo aí. Vou fazer isso. Glória a Deus. E quando eu fui para lá em 2012, a mesma voz que soou no Sinai soou no Gitsung. Tira os calçados dos teus pés, pois a terra em que tu estás é terra santa. Ah, eu assustei. Terra santa aqui no Gitsung? Aqui sim, terra santa significa lugar separado por Deus. Ok? Então, a voz soou na terra de Median. Volta, pois aqueles que perseguiam vocês já morreram. Faz um paralelo. A voz soou no Egito, em uma visão da noite a José: levanta o menino e a sua mãe, volta para o Egito, pois aqueles que procuravam o menino já estão mortos. Eu também ouvirei essa voz: volta, pois aqueles que procuravam destruir a igreja já morreram todos. Lhes avisa, minha mãe.
tendes 4 dias para ainda vocês fazerem essas vossas serenatas de intimidação e ameaça, não sei quem. Não se pode ameaçar o leão. O leão não se ameaça. O leão não se ameaça. Se você ameaça o leão ataca. Agora você vai ver, depois de que se aprovar aquela lei, você vai ver muitos deputados vão começar a morrer. Vai haver pesta dos deputados, mortes morridas. Vai ver. Controla só. Controla o dia que aprovarem essa lei. Vão ficar até com medo. E como aconteceu com os generais. Os generais ficaram apavorados. Estavam a morrer, parece que cada dia um general. E de prova. É isso que vai acontecer agora aí também. Aleluia. Foram sacrificados, coitados dos deputados. Só que os deputados saem dos partidos. Então os partidos foram sacrificados. Estão a entender, né? Quando se fala o parlamento, é o lugar dos partidos, que representam o povo, como eles dizem, a mentira, que representa, não representa nada. Você vai ver as mortes nos partidos que participarem da assinatura ou então desta lei, dessa maldita lei. Ela passa com a permissão de Deus. É mister que isso aconteça. Mas que a sabedoria do alto é mesmo do alto. Não tem nada a ver com as letras humanas. Não tem nada a ver com as ciências humanas. Não tem nada a ver com as filosofias humanas. Por isso, Paulo, ele faz a diferença entre as duas sabedorias. Ele disse, quando eu fui ter com vocês, eu não fui vos pregar sabedoria dos homens, segundo os homens. Sabedoria segundo os homens, os nobres, os filósofos, os cientistas. Sei lá, naquele tempo eram chamados os epicureus, os estoicos. Eu não vim com a sabedoria grega. Paulo dizia isso. Nem tampouco da escola de Gamaliel. Eu vos apresentei Cristo. Este é o que foi crucificado. E ele disse, e Cristo é a sabedoria do alto. E ele disse, queres ver qual é a diferença da sabedoria do alto? Não persuade ninguém, mas consiste em demonstrar o Espírito e o poder. Queres ver a sabedoria da terra? Faz persuasão aos humanos. É diabólica, é carnal. Manipula, é mentirosa, é falsa. Sim. E eles querem que eu vou na escola. O tempo de me... Sabe que eu já fui aconselhado a fazer teologia? Já fui quando eu era menino, no segundo ano ou terceiro ano, sei lá, do começo dessa igreja. Fui aconselhado a fazer teologia. E uma voz me disse, não tentes. Ok? Hoje, agora, vem hoje que já sou mais que um leão, mais que um touro. Hein? Você vai me incitar para fazer teologia? Falta do respeito. O que é teologia? São ciências humanas. As ciências humanas para poder descobrir Deus. Descobrir Deus na carne, com as letras, com as filosofias. É uma filosofia. Deus será achado e é achado na sua palavra e não nas palavras dos homens. Porque a ciência que estuda Deus. A ciência que estuda Deus é o próprio Deus. Sua palavra, que é a ciência do alto. Os mistérios revelados, ou então encobertos, que são revelados à igreja. Até os anjos atentam por isso. Como disse o apóstolo, a multiforme sabedoria de Deus, aleluia, é conhecida pelos principados e potestades, pela igreja, através da igreja. Multiforme sabedoria de Deus. Se até os principados e potestades conhecem a sabedoria de Deus através da igreja, ou então a revelação que Deus dá à igreja, eles também aprendem. E esses principados e potestades são anjos, são demônios, não vieram do céu, que existem há milhares e milhares de anos, mas ainda assim carecem do conhecimento da parte de Deus. E agora que tem uma igreja na terra que recebe a revelação, eles também vêm aprender, até anjos, pois também o apóstolo disse que os anjos atentam nessas coisas. Que é isso? Eu vou me assentar na carteira de um corrupto, de um feiticeiro, para me ensinar o quê? Se ele não sabe Deus. Só ensina a Deus quem conhece Deus. Só mostra a Deus quem viu Deus. Só testemunha a Deus quem viu Deus. Agora, eles não conhecem Deus.
Bom, isso também já não tem nada a ver conosco, né? Só para vocês entenderem, porque há pessoas aí que não entenderam ainda a minha mensagem, minha linguagem, e vão dizer, não, mas não tem nada errado a filosofia, saber o que é a teologia, não tem. Tem sim. Por isso a teologia te faz um homem carnal, um homem incrédulo, um hipócrita. A teologia te faz você hipócrita, você finge diante do povo que você crê, mas em ti mesmo você não crê. Ok? Jesus Cristo não passou na escola de Gamaliel. E alguém disse, já falei, uma senhora que me afrontou uma vez, que me disse assim: Ah, Paulo foi muito usado por estudar muito. Eu disse: tudo que Paulo estudou muito lá, quando conheceu Jesus, considerou como esterco. Ah, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, eu sofri a perca de todas as coisas e eu considero todas as coisas como esterco. Todas as coisas. O que era ganho por ele, depois que conheceu Jesus, considerou como perca ou perda. Como você vai dizer que Paulo foi muito usado porque foi doutor? Quando Paulo diz que ele foi doutor, apóstolo e pregador, não é o doutoramento da escola de Gamaliel que ele estava a falar aí. Estava a falar do doutoramento segundo Deus, ok? Ele estava a falar que era médico, que na verdade, se for nos níveis espirituais, Paulo não alcançou a dimensão de doutor. Mas estava a falar que ele tinha a unção de ensinar. Doutor é mestre, aquele que ensina, é um ministério. Do mestrado, professor que ensina, mas na verdade que é um nível aceitável que se alcança esta identidade, ou então esse, como é que é, este grau, ouviu? Quando alguém domina as estrelas, é licenciado. Quando alguém domina a lua, é glória a Jesus Cristo, tem pós-graduação. Quando alguém domina o sol, tem um mestrado. Acima do sol, tem um doutoramento, ok? E acima do doutoramento tem um outro nível entre os humanos, parece até não existe. E em Deus tem a sabedoria e tem o conhecimento, ok? Oh, a profundidade das riquezas. E eles se encontram profundo no inferno e também no abismo. Ouviu? O abismo é mais profundo do que o inferno. E o conhecimento é mais profundo do que a sabedoria. Pois sabedoria é ciência, conhecimento é ciência. São os mistérios, são os enigmas de Deus. Mais profundo do que a sabedoria. É isso. E essa noite mesmo me foi revelado. Alcançaste a dimensão de doutor. Sabe por que vocês me chamam de mestre? É o nível que eu alcancei, mestre. Se vocês não sabiam. Agora já sou doutor Marcelino, mas não precisa me chamar disso. E por mérito próprio. Está a ouvir? E ainda tenho mais para buscar. Oh, profundidade das riquezas. Por isso, quando eu explorei a safira, me tornei doutor. Agora eu vou explorar, sim, aquela pedra vermelha da sétima cabeça do dragão. A mais preciosa. Mas ainda tem a mais preciosa das preciosas. Sei que não tem nome. Na cabeça do próprio Satanás. A oitava pedra preciosa. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, ó Senhor, e também inescrutáveis os teus juízos. Esses aqui querem alguém, querem colocar na escola um doutor. Eles que vêm aqui para eu lhes ensinar, pá. Ok? Sei que é um doutor revestido de autoridade e poder, que ataca. Duro a recalcitrar contra os aguilhões. Ó terra. Amém. Safira. Vai procurar saber a definição da safira, vais encontrar. Sabedoria. É, nós estamos aí na Pedra Vermelha, a mais rara, e nós vamos alcançar nas profundidades das profundidades. E não precisamos aprender com os homens. E bem falou Paulo, o evangelho que eu vos tenho pregado não aprendi a homem algum, mas sim pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Glória ao Rei Jesus Cristo. E alguém disse, quem é teu pai espiritual? Nenhum filho pode ser superior ao seu pai. Nenhum. Então mostra-me quem é o meu pai na terra. E eu te direi quem é o meu pai.
Quem? Edir Macedo? Um corrupto daquele? Ah, por isso Jesus rejeitou que Maria fosse mãe dele. Ouviu? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Hã? São aqueles que ouvem e vivem o evangelho. Aleluia. Tá bom. Essa aqui é a minha exortação. Então não tem mais o que vocês estão a ouvir aí. Esses são ratos. Ou então são caçadores de ratos. Devem ir caçar os ratos. Caça lá o Bem Samuel. Sim, e já lhe caçaram também, né? E fecharam assim. Tem que ser caçar os ratos. Leão não. Toro. Vamos chocar. O búfalo, quando ele te dá uma cabeçada, ele te quebra todos os teus ossos. Ouviu? Promessa. Quando o búfalo te dá uma cabeçada, o osso fica o quê? Tipo papa. Se é uma chifrada, muito mais ainda. Ele quebra os ossos todos. Aleluia. A história do Carmelo se repete. Agora não é Carmelo com os falsos profetas. É Carmelo com MPLA. Hã? Carmelo com o regime. Serão todos devorados. Os caçadores, nenhum vai sobrar. Nenhum. Eu já vos falei. Todos. Só vão sobrar aqueles que passarem no lado de Elias. Mas boa ideia. Aqueles que passarem no lado de Elias, então vão sobreviver.